Com muita honra, recebemos agora para proferir palestra sobre o tema Trabalho do Adolescente entre o Legal e o Real, Obstáculos Jurídicos, a excelentíssima senhora Maria José Savaia de Castro Pereira do Vale, representante do Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e procuradora do Ministério Público do Trabalho. Por favor. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite à presidente do Projeto Ampliar, Maria Helena Moadi, parabenizar o Sindicato da Habitação, Secov, pela iniciativa e também agradecer a todos pela oportunidade de reflexão hoje, nesta manhã. É uma reflexão importante. Todos deixaram seus afazeres para nos reunirmos e refletirmos sobre o bem maior que nós temos na nossa sociedade, que é a nossa criança, nosso adolescente. Bom, inicialmente, eu gostaria de colocar o Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, e ele tem como objetivo promover a prevenção e a erradicação do trabalho infantil e proteger o adolescente trabalhador por meio de um esforço conjunto e articulado de organizações governamentais e não governamentais, entidades públicas e privada, sociedade civil organizada e cidadãos comprometidos com a temática. O Fórum Paulista ele funciona foi criado em 1999, portanto, há 13 anos, se reúne mensalmente e debate todas as questões ligadas à criança e ao adolescente. A sede é, hoje, na Procuradoria do Ministério Público do Trabalho e todas as reuniões se dão na última segunda-feira de cada mês, às 14 horas. Bom, o Fórum Paulista ele trabalha em rede e o objetivo é fazer propostas e realizar articulações. A coordenação do fórum é colegiada, tem o representante dos empregadores, que hoje é o SENAC, dos empregados, nós temos a CTB e a FE Comerciários, representantes da sociedade civil, a Brinque Telefônica, e representantes do governo, a Secretaria Estadual da Educação e a Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, né? Muito bem. Em seguida, a nossa contribuição para essa reflexão tão importante de hoje, ela se dá a nível jurídico. E nós não podemos iniciar o nosso debate sem antes colocar as premissas normativas. E elas já estão logo na Constituição. Nós temos o artigo 227, onde verificamos um sistema de direitos para a criança ou adolescente. São inúmeros os direitos e os responsáveis são família, Estado e sociedade. Então, esta norma, que está no ápice do nosso ordenamento jurídico, é uma norma que ela contém muitos valores e nós verificamos que, para o desenvolvimento de uma criança, nós precisamos de uma série de direitos. Então, não é tão simples. E os responsáveis são a família, o Estado e a sociedade. Isto quer dizer, todos nós, se a família falhar,
tem o Estado, se o Estado falhar, tem a sociedade civil. Nós temos também que resgatar um pouco da nossa história, que hoje esta norma está no nosso ordenamento jurídico por força de uma vontade da nossa sociedade. Houve, para isso, na época do Poder Constituinte, uma marcha global solicitando maior proteção às nossas crianças. Essa norma é uma norma de direito fundamental, e ela contém o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta nos direitos da criança e do adolescente. No ordenamento de hoje, nós verificamos que as crianças e os adolescentes, hoje, eles são pessoas, são sujeitas de direitos, porque na legislação anterior era o Código de Menores, e o Código de Menores não reconhecia esta situação. Bom, a importância dessa norma, que nós podemos verificar, mas é uma norma de muita proteção, de muita prioridade absoluta. A intenção é trazer para cima a nossa realidade. É elevar a nossa realidade a este patamar. É traçar metas para a nossa sociedade, com valores fundamentais, e valores de prioridade da pessoa humana. E a pessoa na sua fase mais importante, que é na fase que ela está em desenvolvimento. Bom, na sequência, nós temos o artigo 7º da Constituição também, que fala no trabalho. Então, o que nós verificamos? Que o trabalho ele está tão protegido quanto a pessoa também. O trabalho é norma fundamental também, faz parte do sistema de direitos humanos. E, na nossa Constituição, vigorou por 10 anos a idade de 12 para aprendiz e 14 para trabalho. Depois, com a emenda 20, depois de 10 anos, em 1998, que a Constituição é de 88, em 1998 houve essa elevação da idade mínima para o trabalho, através de um reclamo social também. O trabalho, ele dignifica, ele enobrece, ele contribui para o crescimento da pessoa, mas ele não pode violar direitos da criança e do adolescente. Então, a minha posição é que o trabalho é importante para a criança, para o adolescente, na idade ali prevista, mas é um trabalho supervisionado, orientado, educado, um trabalho que venha a acrescentar, objetivando a profissionalização e, portanto, o crescimento da pessoa humana. Em seguida, nós não poderíamos deixar de consignar aqui o artigo 205 da Constituição, que trata da educação. Esse importante artigo, com esta Constituição de 88, alterou a filosofia da educação, porque a educação passou a ter o objetivo da qualificação para o trabalho. Visa o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para a cidadania e a qualificação para o seu trabalho. Quando a gente fala em pleno desenvolvimento, não é simples, não. Pleno desenvolvimento é um desenvolvimento completo, ele é complexo, porque ele atinge o físico, o mental, o moral,
o social e o espiritual. No mínimo, esses 5 aspectos da pessoa humana. Portanto, quando a gente fala em ser humano, quando se fala em criança, em adolescente, não é simples, o problema é complexo e, quando nós temos as situações que foram pertinentemente expostas aqui hoje, nós verificamos que para problemas complexos são soluções complexas e não é fácil. Realmente não é fácil nós pensarmos a melhoria da nossa sociedade, mas também não é impossível. E todos temos esse dever. Em seguida, o artigo 60, também da nossa Constituição, diz que não será objeto de deliberação as propostas à emenda tendentes a abolir os direitos e garantias individuais. E até agora, esses 3 artigos que nós tratamos fazem parte dos direitos fundamentais. Portanto, não podem ser objeto de alteração. Não foi. O Brasil ele é signatário da Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, através do qual o Brasil assumiu o dever de abolir o trabalho infantil e elevar progressivamente a idade mínima de admissão a emprego, e esse decreto é de 2002. Os índices de trabalho infantil eles vêm decrescendo. Nós tínhamos mais ou menos por volta de 1988, 10 milhões de crianças no trabalho infantil, e hoje nós temos um pouco menos da metade, mas ainda são índices muito elevados. E percebemos que, pelos dados do PNAD, esses índices eles inicialmente caíram vertiginosamente, e agora eles vêm caindo lentamente. Nós atribuímos a isso a núcleos duros, onde não há condições de regressão desse índice de uma forma mais rápida. As regressões têm sido pequenas. Esses núcleos duros nós podemos atribuir às crianças, infelizmente, que ainda trabalham em tráfico, em exploração sexual, porque andam juntos, enfim, em atividades ilícitas, mas que consideramos trabalho porque, através dela, a criança e o adolescente retiram uma vantagem econômica. Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em consonância com a Constituição, no artigo 53, diz que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Eu destaquei aí no inciso 1 a permanência da escola, porque a permanência na escola, o trabalho infantil retira essa permanência. Os professores eles conviviam com a evasão escolar, mas não sabiam a causa dela, e a causa era o trabalho infantil. E hoje, enfim, se conhece e ainda nós temos índices de evasão escolar que não deveríamos ainda ter.
Bom, na sequência, esse artigo 4º, também do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito importante. Eu destaquei porque ele realiza o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta. E eu destaquei a garantia de prioridade compreende a letra C e D, porque prioriza a criança e o adolescente na formulação de políticas públicas e na destinação do orçamento público. O investimento é na criança, é no adolescente. E esses dois incisos, eles dão concretude ao princípio da proteção integral e da prioridade absoluta. O artigo 6º também, da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe que seja observada a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em processo de desenvolvimento. Nós temos que observar que essa Constituição ela dá mais direitos à criança e ao adolescente do que ao adulto, exatamente em razão desse processo de desenvolvimento. A criança ela tem direitos próprios que o adulto não tem. Por exemplo, o direito de brincar. É um direito peculiar a essa faixa etária e que contribui sobremaneira para o seu desenvolvimento. Agora, as nossas conclusões em cima das premissas normativas. O artigo 227, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição Federal, é cláusula pétrea, não sendo passível, portanto, de alteração. Que é esse artigo que trata da idade para o trabalho. O Brasil ratificou a Convenção 138 da OIT, sobre a idade mínima de admissão ao trabalho e ao emprego, e o artigo 1º desta convenção veda o retrocesso em matéria de idade mínima para a admissão ao trabalho. Agora, as conclusões fáticas. As conclusões fáticas, nós temos que o trabalho precoce, desorganizado, portanto, desvirtua a educação como instrumento de profissionalização do adolescente, pois dificulta a sua manutenção, pois dificulta a manutenção de um desempenho escolar adequado, a continuidade dos estudos em nível médio e superior. Então, nós temos observado também que a criança e o adolescente ela não pode ser a responsável pelo provimento da família. E ela não pode ter nos ombros esta responsabilidade. Então, se a família está desestruturada, nós temos que, eu acho, no Fórum Paulista, a gente discute muito isso, e em parceria com a educação, que as escolas elas têm que discutir os valores, a importância da família, o valor da família. Eu acho que está faltando muito na nossa sociedade a discussão de valores, os valores do respeito, principalmente. Enfim, esse é uma das nossas conclusões fáticas, e temos outra também. Assim, a proposta de redução da idade mínima para o trabalho tende a fomentar um ciclo vicioso de manutenção das dificuldades sociais.
pois os adolescentes socialmente vulneráveis, estimulados ao trabalho precoce, manterão baixos índices de desempenho escolar e não terão acesso aos cargos com melhores remunerações. Então, esse trabalho desorganizado, esse trabalho sem supervisão, de fato, ele perpetua o ciclo, esse ciclo da desigualdade. Outra conclusão, bom, no que tange ao problema do ócio juvenil, a proposta de redução da idade mínima para admissão ao trabalho parte da falsa premissa de que a atividade laboral é a única possibilidade razoável de ocupação do tempo ocioso dos adolescentes. Nós temos uma proposta, que a nossa proposta é de atividades educativas no contraturno da escola e, portanto, do período integral, para que o adolescente se forme de uma forma completa e, no período da educação, absorva, de fato, os ensinamentos e possa se construir de uma forma mais plena. Nós temos as propostas também, as propostas conclusivas e fundamentadas. Na verdade, deve ocorrer a progressiva universalização da educação em tempo integral. Essa sempre foi uma proposta também do Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. A educação, ela está intimamente ligada ao adolescente. Tal proposta encontra respaldo no princípio da prioridade absoluta das crianças e do adolescente na formulação de políticas públicas. O contrato da aprendizagem também é um instrumento de erradicação do trabalho infantil em condições degradantes, pois está ligado à profissionalização e à educação. Somos favoráveis ao contrato de aprendizagem, porque é um tipo de trabalho que acrescenta ao adolescente, porque ele está ligado à educação, ele profissionaliza e contribui, sem dúvida, como uma forma de trabalho educado, organizado e com o objetivo para o crescimento do adolescente, porque a ideia é acrescer. Bom, o rol de prioridades básicas, a criança e o adolescente têm prioridade no orçamento público, isso é força de lei, a lei é federal, nas políticas públicas, na escola, na família e no trabalho, evidentemente, ligado à educação. Faço um convite a todos, que a próxima reunião do Fórum Paulista, ela será dia 27 de maio, e as discussões serão sobre o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que é dia 12 de junho, e a preparação para a Conferência Global contra o Trabalho Infantil, que ocorrerá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu agradeço a contribuição de todos, a atenção e a contribuição, e atenção também. Muito obrigada.